Convite à reflexão número 136. Tende calma. Que a paz e o amor de Jesus inspirem nossos corações no caminho do bem. Meu nome é Adilson. Agradeço a Jesus esta oportunidade de trazer esta reflexão. Esta reflexão é baseada no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, capítulo 25, Tende calma. Neste capítulo, Emmanuel nos traz: E disse Jesus, mandai assentar os homens. João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas, nos diz Emmanuel. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma: 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda, nos diz Emmanuel. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe o socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Emmanuel nos traz uma reflexão sobre essa passagem de Jesus. Ainda hoje, desejando paz, pedimos a Jesus, esperando sua ajuda. Mas precisamos estar em estado elevado de prece e de pensamento para a recepção dos recursos celestes. Hoje em dia, envolvidos pelas dificuldades do dia a dia, não conseguimos manter a paz interior. Não conseguimos manter a serenidade com facilidade. Por pouca coisa, somos dominados por ansiedades sem sentido, abrindo mão do mais importante para nós, o domínio de si mesmos. Perdemos o discernimento, a serenidade com facilidade, nos deixando levar pelo hábito do descontrole. Como desenvolver o domínio de si mesmo? Vejamos Jesus, que foi um exemplo de controle de si próprio. Nada, nem ninguém alterava sua energia interna, que era sempre de paz e serenidade, de controle total de suas emoções, de seus pensamentos e de seus sentimentos. Você já consegue manter sua energia interna intacta? Podemos perguntar. Jesus não julgava, nem condenava, pois sabia do estado evolutivo de cada um de nós e compreendia que falávamos e agíamos de acordo com as negatividades que tínhamos cultivado em nossos corações. Você já é capaz de não julgar e de não condenar? Jesus, quando foi julgado e subiu para ser crucificado, manteve o controle total de si próprio. Manteve sua energia interior intacta. Não se deixava influenciar pela energia agressiva, cheia de raiva de seus algozes. Jesus, na crucificação, exemplificou todas as virtudes que compõem o amor. Segundo Fenelon,
no capítulo 11 e item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as seguintes virtudes: a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas, filhas do amor. Já praticamos alguma dessas virtudes em nossos corações? Podemos colocar. Como primeiro passo para desenvolver a paz interior, devemos cultivar a serenidade. Joana, no seu livro Liberta-te do Mal, nos diz: preserva tua serenidade a qualquer preço, seja qual for a situação que te encontre, ou a situação que se apresente. Essa frase é uma frase assim para a gente colocar na geladeira, para ler e meditar todo dia. Porque quando conseguirmos incorporar o sentido desta frase na nossa maneira de ser, estaremos no caminho da paz interior. Você já consegue manter a serenidade inabalável? Outra técnica para se livrar de pensamentos negativos que te levam à ansiedade e à falta de domínio de si é cantarolar, por exemplo, o hino de Joana, ou a música Quanta Luz, ou o Pai Nosso cantado, ou qualquer outro, posso até dizer, mantra espiritual quando aparecem pensamentos negativos. Você já espanta as negatividades cantando? Se assentem, diz Jesus, diante das discussões dos discípulos. Como nós reagimos diante das dificuldades, situações que nos afligem? Nós nos acalmamos? Nós nos serenamos como Jesus? Jesus era incapaz de agredir, até mesmo em pensamento. Ele compreendia o momento evolutivo de seus agressores, até pediu ao Pai que os perdoasse na crucificação, pois não sabiam o que faziam. A sua boca já perdeu a capacidade de agredir? E o seu pensamento já perdeu a capacidade de julgar? Normalmente, diante de nossas aflições do dia a dia, não somos capazes de ter calma. Esquecemos a serenidade, esquecemos a paz interior. Diante de situações negativas que nos oprimem, somos envolvidos por sentimentos negativos, de não ver saída, tendemos a nos desesperar. Como manter a paz interior, mesmo sentindo dor, como foi o caso de Jesus? Como manter o discernimento, o equilíbrio, quando a situação parece não ter saída? São questões que podemos colocar. Diante das dificuldades, esquecemos de manter o discernimento que nos daria a solução. Preferimos o desespero, o sofrimento. Como se tornar calmo e sereno? Podemos nos perguntar. O caminho é modificarmos os mecanismos mentais que estamos habituados. Para isso, precisamos acompanhar os sentimentos que nos dominam, para identificar os negativos e substituí-los por positivos, e mudar nossos hábitos mentais. Caímos na necessidade de ter fé, na necessidade de acreditar que vai dar certo. Jesus dizia: sua fé te curou, ou, como disse também, tua fé te salvou. Jesus veio nos dizer que a fé remove montanhas. Cadê a sua fé? Cadê a fé na sua capacidade? Temos que ter em mente que precisamos aprender a ter autodomínio de nossas emoções. Como fazer isso? Quando a emoção forte vem, antes de reagir, analise se sua reação emocional é o correto. Muitas vezes, ao fazermos isso, conseguimos conter essa emoção forte o suficiente para nos portarmos de uma maneira mais correta. O mundo físico, com suas dificuldades diárias, nos faz justamente o oposto. Tenta nos levar à perda da serenidade. Manter a serenidade é o desafio, que só se consegue com a prática. Como ser capaz de ter paz interior imperturbável? Praticando, preservando a paz interior, sendo sereno,
preservando a serenidade, como Joana em sua frase nos disse. E como desenvolver a serenidade? Existem técnicas que nos ajudam. Precisamos insistir em praticá-las, até que se tornem uma atitude habitual, uma atitude normal no nosso proceder. Sempre tendemos a esperar o pior, a ficar imaginando que algo não vai dar certo. Nós nos surpreendemos com a quantidade de notícias negativas que aparecem nos meios de comunicação. Mas eles sabem que são estas notícias que nos interessam e nos fornecem o que esperamos, pois ainda guardamos muita negatividade dentro de nosso coração. Muita coisa boa está acontecendo, mas não é divulgada, pois não dá ibope. Então, podemos nos perguntar agora, o que vai agora no seu coração? O que vai agora no meu coração? A chave é colocar bons sentimentos no coração. Por exemplo, gratidão por tudo que temos. Que sentimentos te dominam? Isso é importante. Então, devemos procurar cultivar sentimentos, por exemplo, gratidão, compaixão. A raiva, a mágoa, a revolta estão no seu coração? É necessário trocar por pensamentos positivos, de alegria, de paz, de compaixão, de gratidão. No seu coração costuma estacionar sentimentos negativos? Temos que sempre vigiar nosso coração. Temos que aprender a nos fortalecer e a nos proteger. O vigiar e orar são as ferramentas principais. Não adianta culpar seus pais pela sua maneira negativa de ver o mundo. Eles deram o melhor deles na sua educação. Cumpre a você o trabalho de transformação, educação, transmutação, sublimação de suas negatividades. Na oração do Pai Nosso diz, livrai-nos de todo o mal. Nós ficamos esperando a providência nos afastar o mal ou nós fazemos a nossa parte, deixando de ter maus pensamentos em nosso coração? De maus pensamentos em nossa mente. Como se fortalecer? Devemos insistir em ter bons pensamentos e sentimentos. Estar atento aos nossos sentimentos. Todos nós estamos dentro desse processo de evolução. Fala-se muito de reforma íntima, mas para reformarmos alguma coisa, primeiro temos que nos autoconhecer. A questão 919 do Livro dos Espíritos nos diz quanto é importante o autoconhecimento. O que consiste em se autoconhecer? É olhar para dentro e se perguntar o que vai agora no meu coração. Se o que tem lá são maus sentimentos, substitua por bons sentimentos. E essa prática tem que ser feita, se possível, a todo instante. É sabermos por que penso assim, por que tenho esses maus sentimentos, por que sinto dessa maneira, por que reajo dessa maneira muito forte, por que nesta situação fico com raiva, por que eu não gosto dessa pessoa. Todas essas perguntas nós temos que nos fazer e procurar o que nos motiva, o que nos leva a esses maus sentimentos. Os cursos da escola do Joana nos ajudam a nos autoconhecer. Tudo que nos afeta precisa ser analisado, buscando as causas desse afetamento. O interessante é que para cada pessoa é diferente o caminho a ser percorrido para evoluir. Mas há coisas que são comuns para todos. Desenvolver virtudes é importante. Desenvolver a positividade. Desenvolver a fé. Outra coisa que para todos serve é não reclamar. Não se sentir vítima. De jeito nenhum. Não ficar escutando observações negativas. Diante de dificuldades, fazer o que for possível para resolver. Isto é, fazer a sua parte. E saber colocar nas mãos de Deus, deixando de se preocupar, acreditando que tudo está sendo controlado por Deus, e realmente está. E como se proteger?
Existem preces muito fortes ao nosso alcance. A prece elevatória, utilizada antes de iniciar qualquer atividade, no Joana, a prece das fraternidades, as preces no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem prece para tudo, até para dormir bem. É a prece 39 para dormir bem. Todas essas preces, feitas de coração, elas são ouvidas. Legiões de bons espíritos estão sempre prontos para atender qualquer prece. Mas tem que ser feita de coração com fé. Se você duvidar da prece, a prece não vai ser atendida. Você, na sua dúvida, bloqueou a ajuda. Você mesmo bloqueou a ajuda da prece. Assim como fazer pequenas preces a Jesus e ao seu mentor espiritual, como, por exemplo, meu mentor me acompanha, estou indo trabalhar. Ou, meu mentor me ajuda a encontrar solução para esse problema. Mas tem que pedir. Jesus e nosso mentor não podem nos ajudar se não pedirmos. Qualquer espírito superior respeita o nosso livre-arbítrio. Daí a necessidade de pedir. Quando o cego de Jericó se aproximou de Jesus, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Pois é, temos que pedir, temos que saber pedir. Como fazer o vigiar dos pensamentos e dos sentimentos? Imaginar sua consciência estando externa a seu corpo, acima de você, acompanhando você, observando tudo o que pensa, o que diz e o que faz, avaliando se não está infringindo alguma lei de Deus no seu agir. No início pode parecer difícil, mas com o tempo esta prática se torna normal, o que facilita o processo de vigiar. Outro fator importante é procurar se tratar bem, nunca ficar irritado consigo mesmo. Afinal, você está procurando fazer o melhor. Se algo der errado, se foi falta de conhecimento e mesmo esquecimento de algo banal, saiba rir de suas falhas e recomeçar. O trabalho interno para modificar o mundo interior de negativo para positivo requer um pouco de esforço no começo, para criar hábitos, como os citados, para gerar esperança, fé e confiança no coração. Mas este esforço vale a pena, pois o sofrimento vai diminuindo pela sua nova maneira de ver o mundo. Outra coisa que ajuda muito é auxiliar o próximo, isto é, o trabalho beneficente. Tem um ditado que diz: quem enxuga lágrimas não tem tempo para chorar, a não ser de júbilo. O olhar para dentro, identificando as negatividades que precisamos transformar em positividades, é muito importante. Diante da aflição, ouça Jesus que diz: tende calma e serena atualmente. No momento em que começamos a ampliar o nosso autoconhecimento, encontramos, na busca da serenidade, e da paz interior, descobrimos outras maneiras de lidar com nossas emoções. Por exemplo, as doenças, sejam de um modo geral, são causadas por conflitos emocionais não digeridos, não aceitos. As limitações mentais que nos impomos também são devidas a sentimentos de incapacidade que nos ensinaram e que aprendemos a cultivar. E nos prendemos em teias de justificativas mentais. O conhecimento liberta. Da escola do Joana temos o conhecimento da alma. Através do conhecimento nos sobra o trabalho de identificar e modificar os sentimentos limitantes a cada um de nós. Mas é uma satisfação muito grande quando nos libertamos de pensamentos e sentimentos que restringem a nossa visão da vida. Temos que aprender a nos fortalecer e nos proteger. Aqui nesta reflexão temos algumas dicas que, se forem colocadas em prática, podem te ajudar a vencer as negatividades que ainda tem em seu coração e mudar totalmente a sua vida. Realmente é possível sair de um coração ansioso, cheio de medos, culpa, revolta, para um coração cheio de esperança, de alegria, de acreditar, de ter fé, de esperar o melhor. Cheio de coragem, de confiança plena em Deus.
Quando Emmanuel nos diz, tende calma, nos direciona para a busca da serenidade e da paz interior. Que a paz e o amor de Jesus os envolvam a todos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.